Gênesis capítulo 1 e versículo 8. Esse é o final do segundo dia da criação, segundo o registro bíblico. E se no início desse dia Deus demonstrou a sua sabedoria infinita, o seu grande poder, a sua soberania ao dizer haja firmamento para que aconteça a separação entre as águas, e exatamente como ele disse aconteceu, agora no final do dia Deus ainda demonstra e revela para nós mais um dos seus grandiosos atributos, a sua autoridade suprema sobre tudo aquilo que ele mesmo cria. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Deus termina o segundo dia da criação, dando nome para aquilo que ele criou anteriormente. O firmamento agora é chamado de céu, porque Deus assim determinou. Ele nomeou o firmamento e o chamou de céu. E ele que deu início ao dia, agora também dá o final ao dia. Ele estabelece o início do dia e ele estabelece o final do dia. Deus é o Deus que tem toda a autoridade sobre toda a sua criação. É o Deus que tem toda a autoridade sobre o céu e a terra e tudo que neles se contém. Inclusive, o Deus que tem autoridade sobre as nossas vidas, porque nós também somos criação de Deus. E isso é que é predominante aqui nesse versículo, no versículo 8 do capítulo 1 de Gênesis. O predominante aqui é a sabedoria, soberania, o poder, mas sobretudo a autoridade suprema de Deus em nomear a sua criação. Gênesis, no livro todo, e assim como toda a Bíblia, foi escrito e foi escrita para revelar a nós quem Deus é. Deus mesmo se dando a conhecer a nós através de homens separados e escolhidos por Ele mesmo para escreverem debaixo da sua autoridade e sob a inspiração do Espírito Santo sobre quem Ele é, sobre suas obras, sobre o seu plano de redenção para salvar o seu povo e redimi-lo de todo pecado por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Essa é a mensagem central da Bíblia, afinal. É a pessoa e a obra de Deus, a pessoa e a obra de Cristo e a sua obra redentora para salvar o seu povo. E então a Bíblia é a autorrevelação de Deus para nós, é Deus dizendo para nós quem Ele é, para que nós então possamos nos render diante de quem Ele é e o adoremos e o louvemos. Ele é o Deus que possui toda a autoridade. E a Bíblia também foi escrita, especialmente Gênesis, especialmente esses primeiros capítulos sobre a criação, para corrigir erros que o povo de Israel estava cometendo naquela época, sendo influenciados pelos povos egípcios e os outros povos vizinhos que adoravam a criação ao invés do Criador. E esse é um problema nosso, é um problema do ser humano que tende, pela sua natureza pecaminosa, se inclina sempre, pende para a adoração da criatura ao invés de adorar o Criador. Então, o registro bíblico sobre a criação é para corrigir também esses erros, esses equívocos no entendimento, na concepção de criação, de céu e de terra que as pessoas tinham naquela época e que até hoje as pessoas ainda têm, que na maioria das vezes é equivocado, para que possamos ter o conhecimento e o entendimento correto sobre como todas as coisas vieram a existir. Por mais que nós não vamos ter respostas sobre todas as coisas, isso é certo, mas nós temos as informações suficientes sobre tudo o que aconteceu ou sobre como todas as coisas vieram à existência. Nós entendemos pela fé que o universo foi criado segundo a palavra de Deus. As coisas visíveis vieram a existir a partir das coisas invisíveis, como está escrito em Hebreus, no capítulo 11. Assim é que nós entendemos pela fé. E esses erros, então, foram corrigidos, estão sendo corrigidos, e a Bíblia está para nos mostrar quem Deus é e para corrigir esses erros que nós tendemos a cair neles. O único Deus verdadeiro é o Deus
revelado nas Escrituras. É o Deus que se revela a nós, é esse Deus pessoal que se dá a conhecer com esse propósito, no intuito de se relacionar conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então devemos servi-lo, então devemos temê-lo, então devemos reverenciá-lo, então devemos adorá-lo na beleza da sua santidade, na beleza da sua sabedoria, na beleza da sua soberania, na beleza da sua autoridade, reconhecendo que só ele tem essa autoridade. E esse é um direito especial, uma prerrogativa única de Deus, de criar a partir do nada pelo poder da sua palavra e nomear segundo a sua vontade, o conselho soberano da sua vontade. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti, te agradeço porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Pai, eu louvo o Teu nome, eu te bendigo e te exalto na beleza da sua santidade, eu te glorifico por tudo o que és e por toda a obra das suas mãos. Ó Senhor, acabamos de ver que no segundo dia da criação, segundo as Escrituras, o Senhor chamou o firmamento os céus, houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. O Senhor fez separação entre as águas, e o Senhor colocou em ordem as coisas no segundo dia, e assim foi durante todos os dias da criação, durante todo o tempo que o Senhor gastou para construir, para criar todas as coisas que hoje nós podemos ver. Pela fé nós entendemos que o Senhor trouxe à existência as coisas visíveis a partir do invisível. Nós cremos, ó Deus, pela fé, no poder da sua palavra, no seu poder, na sua soberania, na sua sabedoria e na sua autoridade. A Ti seja a honra, Senhor, a Ti seja a glória, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. E esse foi o segundo dia da criação, do versículo 6 ao versículo 8. Segundo a vontade de Deus, o firmamento veio a existir e ele o nomeou de céus. Continue acompanhando aqui os próximos vídeos com alguma explicação e devocionais sobre os próximos versículos. Com a graça de Deus, nós pretendemos continuar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.